E já abrindo os olhos, já se colocando em uma posição de quem está disposto a ouvir, de quem está aberto ao que Deus trouxe para nós. Queríamos deixar bem claro que não sou eu, Patrícia, não é o meu esposo Hudson quem está falando, mas é o recado que Deus tem para cada uma dessas famílias hoje. Nós vamos falar sobre o diálogo com os filhos. E eu vejo na nossa realidade, né, com filhos pequenos, o quanto que é um assunto difícil. Porque a gente fala e eles não nos escutam. São muitas vozes falando, as redes sociais, os meios de comunicação, são vozes puxando para um lado e os pais querendo trazer os filhos para o outro lado. Então nós precisamos aprender muitas vezes técnicas. Nós contamos sempre com a graça de Deus e ela é importantíssima. Só que se a gente não souber técnicas emocionais, técnicas psicológicas, de como chegar, de qual o momento ideal para chegar e sentar e conversar com uma criança, com um adolescente, com um adulto, a gente não vai conseguir em sua totalidade explorar a capacidade cognitiva dos nossos filhos. Então, primeiro ponto que a gente precisa ter bem claro, que cada um de nós, antes da gente conseguir levar esse diálogo amoroso, esse diálogo com carinho, com firmeza, essa educação, a gente precisa estar cheio desse amor de Deus. Então nós só conseguimos amar os nossos filhos se nós estivermos cheios, transbordando do amor de Deus. Não adianta, se a gente está lá nervoso, ansioso, preocupado, brigou com a esposa, aí vem a criança e pum, explode. É claro, a gente não tem o que dar ali nesse momento. A gente precisa entender que sem vida de oração, sem alimento diário, sem Eucaristia, sem Santo Terço, a gente não consegue ter o que dar para os nossos filhos. A gente só vai conseguir dar o que a gente tem dentro de nós. E se hoje o que você tem é um amor mais ou menos, é hora de desacelerar. É hora de dar uma pausa aí e se permitir preencher por este amor de Deus. Eu sei, mas os meus filhos, eles não me dão tempo para eu poder rezar, eu não consigo. Como que eu vou rezar? Quem tem criança pequena como eu, a minha filha mais velha tem 8 anos. São 4 crianças. A gente precisa dar um jeito. E quando esse trabalho de nos encher do amor de Deus, ele é feito em casal, o que a gente faz lá em casa? Amor, segura as pontas com as crianças aí, porque eu preciso rezar. Precisa ser um trabalho em conjunto. Com criança pequena não dá. Mas meu marido trabalha muito. Então, mãe, é um sacrifício a mais. É você acordar um pouco mais cedo. É você ir aos pés do Senhor e falar: Senhor, me ama. Me enche com seu amor, porque eu preciso amar as almas que o Senhor me concedeu. É questão de olhar e falar que não é fácil, porque o mundo lá fora, ele investe pesado. Satanás é astuto e ele investe pesado para poder perder todas as crianças, para perder essas almas. E se a gente não lutar com todas as nossas forças para poder devolver os nossos filhos santos e irrepreensíveis, eles são dons de Deus, eles são presentes de Deus, e nós vamos prestar contas deles no juízo final. São as primeiras almas que nós prestaremos conta. Quando chegar o dia do nosso juízo final,
Primeira pessoa que Deus vai te pedir para prestar conta além da sua alma, seu marido. Olha para ele. Olha para o seu marido agora e fala: eu vou te levar para o céu. Eu vou te levar para o céu. Segunda pessoa ou pessoas são seus filhos. E também aqueles filhos dos quais você se fechou e disse: Senhor, eu não quero o seu presente, o seu dom. Deus vai te pedir contas disso. Por quê? Porque não adianta nada uma vida inteira sofrendo, lutando no caminho errado, na direção errada. Não existe missão maior do que a educação de um filho para um casal. A família é a prioridade. Até mesmo quando a gente se coloca diante de um trabalho, precisa ser um trabalho em unidade, para que os filhos consigam ter base. Porque eles vão crescer, e quem tem filho grande aqui sabe, quando crescer acabou. Quando crescer, já é hora de deixá-los lutar as próprias batalhas. Não existe um diálogo saudável, amoroso, firme, sem a gente ser amado primeiro. Segundo ponto, a harmonia entre o homem e a mulher. Por quê? Porque o que acontece? O pai fala uma coisa, a mãe fala outra coisa. A criança vai fazer o quê? Escolher o que é mais conveniente. O adolescente vai fazer o quê? Escolher o que é mais conveniente. Quem passa por isso aqui? Amor, não faz eles passar vergonha, não. E aí eu trouxe aqui pra gente um trechinho do Catecismo da Educação, que ele fala sobre a educação, sobre o diálogo, como que deve ser esse diálogo, para a gente conseguir entender um pouco, como eu disse, da questão emocional, psicológica, de como dialogar com os filhos. Esse livro é fácil de você achar na internet. É só você digitar Catecismo da Educação que você pode achar esse livro aí. Aí que fala assim, a formação, harmonia entre pai e mãe. O tema é exatamente esse. A gente está falando de diálogo com os filhos, mas o diálogo com os filhos é, se necessário, use as palavras. Quanto mais o casal estiver unido harmoniosamente, mais a gente vai precisar falar pouco, porque criança é esponja. Criança suga tudo. Tem hora que o Hudson e eu estamos dançando, porque lá em casa é assim, né? Qualquer hora é hora de dançar, qualquer hora é hora de brincar, é hora de rezar. Aí a gente tá lá dançando, quando eu olho pra a Celina, tem 4 anos, ela tá assim, ó. Aí dá pra ver até a baba dela. Você pergunta pra ela, o que você quer ser? É freira ou casar? Ela, quero casar. Já o nosso menino de 3 anos, ele fala, quero ser padre. Então, só pra você entender. Então, isso é muito importante. E nós não estamos falando isso aqui para nos gabar, não. A gente está falando isso para dar testemunho, porque é possível. É possível. Agora imagina, não sei, talvez a realidade de algum de vocês. Vocês vieram de uma família que você olhava o seu pai, talvez batia na sua mãe. Talvez ele falava palavras duras da sua mãe e você presenciou isso. Talvez a sua mãe se posicionava como se fosse o homem da casa, batia o pé e enfrentava o teu pai. Talvez você veio de uma família assim. Imagine como fica a cabeça de uma criança. Imagine como ficou a sua cabeça. Você é essa criança. E muitas das nossas mazelas, dificuldades, personalidade errada, é porque veio de uma família com essa desestrutura. Quero te convidar a você olhar para os seus pais, mesmo pensar neles e dizer para eles, mentalmente, eu não te culpo. Você ofereceu
Vocês ofereceram o seu melhor. Mas hoje você está aqui para aprender algo além, para dar um passo mais além do que os seus pais não deram com vocês. Quais são, com justiça, os fundamentos da harmonia de um casal? Primeiro ponto é o casamento. Então, a gente supõe que quando a gente entra em um laço conjugal, precisa ter um mínimo de harmonia. Sem este mínimo, seria uma tortura. E aí o casal viveria, então, em pé de guerra. O segundo ponto é a necessidade do bom exemplo. É o que nós acabamos de fazer aqui. Por quê? Porque os filhos são esponjas. E se a gente está falando muito é porque a gente está agindo pouco. Sempre é assim. Se estamos falando muito é porque estamos dando exemplo errado. Se eles testemunham discussões dos pais, ressentimentos, o que vai acontecer? Eles vão guardar e vão ter desestabilidade emocional. Segundo ponto, a educação para a verdade. Então a gente precisa ensinar e viver entre o casal a verdade, o que é verdadeiro, o que é bom, o que é belo. Esta educação para a verdade, para Deus, ela é o que faz essa harmonia dentro do lar. Tá, Patrícia, mas a harmonia, ela sempre existe? Não. E é quase sempre por culpa do pai. E aí eu vou fazer só um parêntese aqui para explicar uma coisa para as mulheres. Primeiro eu vou puxar a orelha das mulheres. Por quê? Porque a mulher, ela foi feita por Deus com uma capacidade de persuasão, uma capacidade de condução, de leveza, de percepção, uma sensibilidade muito grande. Tem um livro que se chama O Privilégio de Ser Mulher. Alguém já leu ou já ouviu falar? Este livro, ele fala um pouco sobre o feminismo e ele fala que a mulher, ela é muito boa. Muito boa quando ela quer ser boa. Então, em relação ao homem. E muito boa quando ela quer ser má. Logo, se existe uma harmonia conjugal aí comprometida, primeiro ponto que a gente precisa olhar, a disposição da mulher em conduzir, em ser leve, em ser sensível à necessidade emocional daquele lar. O problema é que hoje, e aí assim, eu trabalho fora, eu tenho ocupações fora, mas isso não é justificativa para você terceirizar o seu lar. A desordem emocional da mulher faz com que elas consigam se tornar insensível ao lar, à família, à harmonia familiar. Então o problema não é trabalhar, o problema é colocar o trabalho no lugar errado, é não ter vida de oração, é não estar voltada para a sua essência feminina. Porque a mulher, ela é em sua potência o coração do lar. E ela é a responsável pela educação dos filhos, digamos, de uma ordem natural, porque o marido é aquele que sai para o trabalho e a mulher é aquele que precisa estar mais tempo em casa. Deus deu a ela essa sensibilidade. E aí, partindo deste ponto que a mulher quer, a mulher tem essa consciência, ela está se esforçando, mas ainda assim a harmonia está comprometida. Então, é partindo deste ponto que eu vou fazer essa leitura agora. Porque se a mulher não quer, o problema está sério, ainda um nível a mais, digamos, de seriedade aí. É quase sempre por culpa do pai.
que comete uma destas duas faltas, primeiro, ou o pai compromete desastradamente a sua autoridade, dá contra-testemunho, ou o pai corrompe os seus filhos. Quando é que o pai compromete a sua autoridade? Quando intervém sem saber, arriscando-se assim em colocar em contradição. Primeiro fala que pode, depois fala que não. Quer intervir, quer educar, mas não sabe como fazer. Ou bate demais, ou bate de menos. Ou tem diálogo demais e acaba falando demais, ou não conversa nada e também não consegue ter harmonia, ter diálogo com os filhos. Um exemplo lá em casa. As crianças falam uma coisa com a mãe. E a mãe, ela diz não. Não pode. Aí a criança falou com a mãe separada. Eu nem estou ouvindo. Como ela disse não, eles vão atrás de mim. O que eles vão falar? Papai, pode isso? O que eles querem ouvir? Sim. E se eu disser sim, já era. A minha autoridade prevalece sobre a mãe. Só que o que eu preciso falar com eles? Filho, você já falou com sua mãe? Aí ele vai falar sim. E o que sua mãe falou? Não. Então pronto. Não. Ah, mas se ele contar mentira? Ah, minha mãe falou sim. Aí, eu vou falar com a Patrícia. Patrícia, a José está falando que você liberou para fazer isso. É verdade? Não. Aí eu vou precisar o quê? Intervir na correção. Porque ele disse para mim, mentira. Então, se o pai, ele não, se não é um assunto que já foi, porque algumas coisas o Hudson nem precisa perguntar assim, sua mãe, já perguntou para sua mãe? Porque nós dois já temos uma conexão, a gente já tem uma ideia formada, então ele sabe que eu e ele, os dois já pensamos igual. Se são pontos em desacordo e o Hudson está inseguro, é o que ele precisa fazer. Então, essa contradição, ela acaba com o diálogo entre os filhos. Então, o que a gente precisa pensar? Que, para evitar essa falta, o pai que não tem as qualidades requeridas para se ocupar direta e pormenorizadamente a educação de seus filhos, deve ao menos dar à mãe o mando absoluto e pôr a sua força a serviço da ação da mãe. Lá em casa era assim. Lá em casa, meu pai sempre falava, conversa com a sua mãe. Conversa com a sua mãe. Meu pai trabalhava muito, era pedreiro. Chegava em casa, ia dormir. Na hora do almoço, almoçava, tirava o cochilo. Chegava em casa à noite, jantava, sofá. Só que ele sempre falou assim, sua mãe é que sabe. Sua mãe é que sabe. Então, se o pai precisa trabalhar, tudo bem, mas ele precisa dar autoridade para a mãe e precisa fazer com que essa autoridade prevaleça. Os dois é um trabalho, a educação e o diálogo com os filhos é um trabalho do casal. Não pode ser cada um falando de um jeito. Outro ponto, quando é que o pai corrompe seus filhos? Quando mima por demais os filhos e deixa a mãe no papel de desmancha prazeres. Papai deixou, mamãe. Mamãe, a senhora é muito chata. Papai deixou. Por quê? Às vezes o que acontece? A mãe, ela quer proteger. Ela é afeto. E o pai não, o pai lança a criança. Tanto é que na primeira infância as crianças tendem a ficar muito emocionalmente grudadas na mãe e depois é importante que o pai consiga lançá-las. Então às vezes a mãe quer proteger demais e o pai quer lançar demais. A gente precisa encontrar o meio termo aí. A mãe precisa refletir se ela não está protegendo demais e o pai precisa refletir se ele não está lançando a criança demais. E os dois precisam juntos encontrar um ponto de meio termo nesse posicionamento.
Não dá para poder o pai dizer sim e a mãe dizer não. A mãe vai ficar como desmancha prazeres e vai perder toda a autoridade. E no final das contas, quem fica mais com as crianças, ainda que trabalhe fora? A mãe. Com a autoridade o quê? Detonada. E aí não dá certo. Aí o diálogo não flui. Outro ponto que faz com que o pai corrompa os filhos é quando se faz camarada alegre dos filhos. Então ele é amigão, amigaço. Até o momento em que, cansado da sua bondade, e as crianças estão ali agitadas e abusando, e já começam a ficar nervosas, ele faz o quê? Amor, vou dormir, fica com as crianças aí. Joga bomba pra mãe, né? Aí ele põe fogo no parquinho, deixa os filhos agitados, nervosos, e depois vai dormir, porque está cansado e tem que trabalhar cedo no outro dia. O que a gente precisa fazer? A mulher, com sua doçura, precisa chegar: meu amor, à noite não pode brincar assim com as crianças, não pode deixar as crianças assistirem TV, porque elas ficam agitadas e eu não consigo colocá-las para dormir. E o pai vai fazer o quê? Tudo bem, meu amor. O pai vai ajudar a entender e assumir a batalha da mãe. Se a mãe não consegue, eu preciso ajudar a mãe. Não é virar outra criança e agitar ainda mais os filhos e colocar mais fogo no parquinho. Por quê? Pensa comigo, aí a gente vai trazer um pouco a questão da terapia de casal que eu trabalho. Se a mãe consegue colocar o filho para dormir cedo, se os filhos são obedientes, não estão dando trabalho, quem que vai sair ganhando com isso? É o marido, gente. Se a mãe ela não está morta de cansada no final do dia, sobra tempo para assistir filme, para comer pipoca, para namorar. Não vai ter dor de cabeça, né? Não vai ter dor de cabeça. A criança dorme bem se a criança dorme cedo. Agora, se dorme fora do horário, se dorme agitado, se está com correria, a criança não dorme à noite. E quem é que precisa ficar levantando para cuidar da criança? Então a gente precisa ter diálogo entre o casal para entender por que eu preciso que criança dorme cedo. Porque criança tem que dormir 11 horas por noite. Os maiores pode ser um pouco menos, mas nem sempre. Os maiores ainda assim precisam descansar. Patrícia tem essa rotina, né? De quando for trabalhar terapia de casal, geralmente ela trabalha individualmente, não junto. A primeira pergunta fala: que hora que seus filhos dormem? É o primeiro ponto, porque ela vai primeiro ajustar o quê? A rotina dos filhos, para então ajustar a rotina do casal. Com criança é difícil ter o momento do casal. É quase impossível, tem hora lá em casa, com crianças pequenas, é bem difícil. Só que assim, o momento mais esperado é 8 horas da noite. Quando o Hudson coloca as crianças para dormir, porque elas obedecem muito mais ele do que a mim. Então é ele quem coloca as crianças para dormir. E a gente tem o nosso tempo. Ontem à noite, o que nós fizemos? Colocamos as crianças para dormir, sentamos no sofá, rezamos o nosso terço, preparamos o momento de hoje. Terminamos de preparar. E comemos chocolate. E comemos chocolate. Lá em casa, doce não é todo dia. As crianças só comem no final de semana. Mas isso são coisas que os adultos fazem. E que não necessariamente precisa ser feito na frente dos adultos. Criança que come chocolate, que come doce à noite, dorme bem? Não. Açúcar deixa agitado. Mas se o casal não tem esse tempo para fazer isso os dois juntos, o pai vai querer, claro, comer junto das crianças. Então isso tudo precisa ser acordado. Tomar um vinho, comer uma pizza juntos. Sem existir vida de casal, não existe diálogo entre os filhos. Eu já estou até saindo do assunto, deixa eu voltar. Então quando o pai é esse pai camarada, ele está sim corrompendo os filhos. Por quê? Porque ele vai lá, joga fogo no parquinho e depois a mãe que lute para pagar. Qual é o resultado
dessa maneira de proceder. Ruína da autoridade. A mãe quer educar e não pode. Quer acalmar e não consegue. O pai que está longe do lar chega só para atrapalhar um pouquinho que ela conseguiu fazer. Quais as impressões da criança causadas por esse desacordo entre os pais? A criança não compreende o que está acontecendo, porque criança é repetição. Criança aprende por constância, por rotina, por repetição. É hora para comer, hora para tomar banho, hora para dormir. Elas precisam, elas têm sede disso. Da repetição. A gente acha que elas não gostam. Não, não é que elas não gostam. Só que elas não sabem como fazer. Então, acordou, faz isso, isso e isso. E precisa ter essas regras. Porque senão a criança, ela não vai conseguir aí ter as suas necessidades atendidas. Outra coisa que dificulta aí o diálogo é que quando existe essa desarmonia entre o casal, o pai hesita, a criança hesita em obedecer. A criança não sabe o que é bom, o que é ruim. Ela consegue viver por conveniência. Ela vai escolher o que convém a ela, não o que é bom ou ruim. E a criança tira proveito disso, porque ela vai ficar ali nesse joguinho de manipulação. Eles são muito espertos, gente. A gente subestima muito a capacidade de uma criança. Se elas percebem que existe desarmonia entre os pais, ela vai manipular a favor dela. Não haverá um ponto sobre o qual se deva considerar mais especialmente ruidosa a oposição do pai e a mãe do que, ou seja, qual é a principal desarmonia do casal? Espiritualidade, a religião. A mãe que reza e o pai que não reza. O pai que reza, a mãe que não reza. Criança precisa de saber que os pais estão juntos, que eles têm momentos juntos de casal. Ontem a gente não rezou o texto com as crianças. Quando a gente atrasa a rotina, a gente não reza com as crianças. A prioridade é o horário de dormir delas. Elas são só crianças, a mais velha tem 8 anos. Então nós não rezamos o terço com elas, colocamos elas para dormir, fizemos uma oração breve e sentamos no sofá para rezar. Aí a nossa mais velha precisou ir ao banheiro, acordou e viu os dois sentados no sofá que iam rezar o terço. Eles precisam disso. Saber que os pais espiritualmente estão unidos e se sentem seguros com isso. Outra coisa que a gente precisa observar é que a gente precisa entender a idade da criança. E aqui eu vou ser bem breve neste ponto. Infância, nessa primeira infância, até os 12 anos mais ou menos. Até que a Maria vai fazer 9 e a gente já consegue perceber uma mudança nessa idade também. Mas vamos colocar assim até os 12. Qual que é o desafio do pai? Uma linguagem que seja simples e que passe segurança afetiva na primeira infância. E o que o pai precisa ensinar para a criança? O diálogo do pai e da mãe precisa ser o quê? Voltado para as virtudes. E ensinar a criança a ser virtuosa. Porque Deus, Ele nos criou para sermos virtuosos, para aprendermos a bondade, a beleza, para poder trabalhar essas virtudes aí. Na adolescência, qual é o diálogo que os pais precisam ter com os filhos? Conflitos de identidade. Ou seja, são conflitos de sexualidade, projetos de vida. Mas o que acontece? Se a minha criança, ela não teve as suas necessidades emocionais supridas,
vai chegar na adolescência e eu vou ter que trabalhar com ela a questão emocional e os conflitos de identidade. É por isso que os adolescentes dão tanto trabalho. A gente precisa ter essa consciência. Uma criança que não teve as suas necessidades supridas vai ser um adolescente muito mais trabalhoso. A gente olha e pensa, achei que eu ia descansar agora, porque a minha criança já cresceu, virou um adolescente, a coisa ficou pior. É claro, eu estou querendo suprir necessidades da primeira infância e da adolescência juntos. Ah, Patrícia, mas o meu filho já é adolescente, o que eu faço? Agora você vai poder primeiro rezar e pedir a Deus para abençoar e ter paciência com seu filho. Buscar ajuda, toda a ajuda necessária. Porque a gente sabe que tem a necessidade emocional que precisa ser cumprida e a necessidade própria da adolescência e insegurança. Cada idade tem as suas necessidades. Tá, meu filho é adulto. Tá, seu filho é adulto e você percebe que poderia ter feito melhor em relação à infância e que você também não conseguiu intervir na adolescência. Agora é hora de falar, meu filho, a batalha é sua. Fiz o meu melhor, tenho minha consciência tranquila, com meus erros e meus acertos. Deixa seu filho sofrer, deixa ele voar. Porque não adianta, você não vai conseguir impedi-lo de sofrer super protegendo. Lá em casa temos um mantra, né, vamos dizer assim, que uma das crianças cai, ela chora, não chora? A gente olha, tá ralado? Tá saindo sangue? Não. Então o que a gente faz? Opa, levanta, se caiu? Levanta. Se caiu? Levanta. Porque eles sabem, eles têm que experimentar a dor. Eles não podem fugir da dor. Mas eles podem saber que toda vez que eu caio, eu sempre levanto. E você cria essa virtude da coragem e da fortaleza para a criança. Porque quando, lá na frente, adulto, eles receberem muitos nãos na cara, ele vai saber, eu vou levantar mais uma vez. Porque lá, meu pai me ensinou isso aí. Agora, se caiu, machucou realmente de verdade, está saindo sangue, aí é o pai, a mãe que tem que chegar lá, fazer o curativo e tudo, acolher. Mas, olha, você é forte, sempre palavras positivas. Você é forte, você aguenta, você consegue. Nesse sentido da idade, quanto menorzinho, mais eles vão precisar de nós. Então, é menorzinho, eu preciso estar ali, ajudando a levantarem algumas vezes. Vai crescendo, eu preciso falar assim, vai minha filha, levanta, eu estou aqui se você precisar. Virou adulto, se vira. Só que o problema é que muitas vezes a gente negligencia a infância e vira o adulto que quer super proteger. E aí não dá. Porque um adulto, ele precisa sofrer as próprias batalhas e aprender com os próprios erros. O sofrimento é inevitável. A questão é sofrer com sentido. Então, se temos adultos, filhos adultos aí que não conseguem resolver os próprios problemas, e você fica pai e mãe querendo intervir o tempo todo, você não está permitindo que ele amadureça. E uma alma madura está longe daquilo que Deus a fez para ser. Uma alma que não sabe aceitar e viver o sofrimento próprio da vida, ela está muito longe da santidade, da força emocional. Conversar com as crianças tem que ter sempre um momento propício. Criança com sono, eu falei isso com o Hudson ontem à noite. Meu amor, eles estão com sono, não adianta a gente brigar agora. Criança com sono não escuta. Criança com fome também é bem difícil. Aí vem aquele pai, não, eu sou o pai, eles têm que respeitar a minha autoridade. E a criança está com sono, ela não vai respeitar você, vai fazer birra. E aí você vai ficar entre você, pai, cheio da autoridade, enfrentando uma criança de 2, 3, 4 anos, gente, pelo amor de Deus. Aí, nesse caso, precisa da humildade.
Tudo bem, filho. Tá bom, meu filho. Amanhã a gente conversa. Amanhã a gente conversa, meu filho. Outra coisa, tem que ter, além do momento propício, o lugar propício. A gente não precisa de fazer os nossos filhos ficarem passando vergonha e de chamar a atenção deles perto dos irmãos ou perto de outras pessoas. Quanto maiorzinho, mais vergonha eles têm. Quanto maiorzinho, mais eles vão precisar de estarem íntimos, de ter uma conversa só de pai para filho. A intenção precisa ser de resolver o problema. Eu não posso entrar em uma conversa me posicionando como dono da verdade, mas eu também não posso ser vulnerável e porque o meu filho falou assim, eu não te amo, eu vou ceder ao que ele está me pedindo. É claro, se a criança percebe que ela consegue ser emocionalmente mais forte do que a gente, ela vai fazer o joguinho sim. Eles precisam o quê? Não é não, meu filho, porque isso não é bom para você. Quando eu já escutei da minha filha, eu não te amo. Eu aprendi isso foi com a doutora Filó, se eu não me engano. Aí eu falei com ela, eu não quero que você me ame, eu quero que você me respeite. Só que se a gente não tem a nossa emoção, se a gente não tem uma maturidade emocional para isso, a gente vai se render ao que os filhos estão pedindo. E colocar nossa autoridade em Deus. Mãe, mas todo mundo faz isso, por que só eu não faço? Porque você não é todo mundo, você é minha filha, meu filho, e eu vou prestar contas da sua alma para Deus. E eu vou prestar contas da sua alma para Deus. Outro ponto, e aqui a gente vai finalizar. Ouvir o que a criança não diz. E aí eu chamo o papel para as mães, porque elas têm dom de Deus, presente de Deus, essa sensibilidade maior. Muitas vezes os nossos filhos, eles estão dizendo alguma coisa com aquelas atitudes, com aquela desobediência. E a gente precisa ter essa sensibilidade. A minha Maria, hoje com 8 anos, ela já tem idade para ajudar a limpar uma mesa, a varrer um chão. Só que ano passado, este ano, não me lembro mais, final do ano passado, todas as vezes que eu mandava, que acabava a refeição, eu mandava ela limpar a mesa, varrer o chão, ela ia pro banheiro. E ela dava vontade de fazer xixi e ficava lá um tempão. E aí, eu olhava aquilo e falava, meu Deus, onde que eu estou errando? Porque está causando um bloqueio nela. Não pode ser assim. Não é assim. Eu estava corrigindo demais, falando demais. E como eu disse, quando a gente fala demais, a gente tem alguma coisa errada aí. E aí eu peguei e parei de pedir ela para fazer. Daí a pouco, nós chegamos em um diagnóstico. Ela é uma criança neurodivergente. Como ela é uma criança neurodivergente, ela estava criando um bloqueio emocional àquela situação por vários motivos. Então assim, foi Nossa Senhora que me deu essa sensibilidade. Preciso desacelerar. Eu preciso entender minha filha não é assim. Ela tem rotina, ela tem a busca das virtudes. Por que ela está agindo desse jeito? É uma sensibilidade que a gente precisa recuperar, que o feminismo nos roubou. Nós mulheres, não podemos fugir dessa sensibilidade, porque nós estamos fugindo da essência para a qual Deus nos criou. E para finalizar, exatamente a minha filha, de 8 anos, a gente tem esse trabalho, tem um grupo gratuito também do WhatsApp, que a gente faz esse trabalho de evangelização. E aí a gente vai colocar um áudio que ela gravou para as famílias que fazem parte lá do nosso grupo. Um desses trabalhos a gente coloca lá no grupo, chamado Gotas de Misericórdia. E todo dia a gente envia um áudio com minha voz, a voz da Patrícia e de alguns convidados especiais para lá no grupo
lá do grupo que a gente tem. Então, uma desses convidados especiais foi a própria filha minha. Então, vocês vão escutar, filha nossa, vocês vão escutar o áudio que ela gravou. E vocês vão se surpreender. Como ela disse, os filhos são como uma esponja. Eles captam muito o que a gente faz. Escutem. Oi, meu nome é Maria Nunes, tenho 8 anos e sou filha da Patrícia e do Hudson. E hoje sou eu que vou falar com vocês. Papai e mamãe me disseram que essas mensagens aqui se chamam Gotas de Misericórdia. Eu fiquei pensando muito sobre o que eu poderia falar. Aí eu pensei, eu sou filha e tem uma coisa que os filhos fazem muito bem, olhar os pais. A gente vê tudo, mesmo quando parece que a gente não está olhando. Mesmo quando vocês acham que estão sussurrando. Mesmo quando vocês brigam baixinho ou fingem que está tudo bem. A gente sente, a gente guarda, a gente aprende com vocês. Porque vocês são os primeiros professores que Deus nos deu. Vocês sabiam que a casa é como um céu ou um inferno pra gente? Quando o papai e a mamãe se tratam com amor, mesmo quando estão cansados, eu sinto paz. Mas quando gritam um com o outro, quando tem silêncio triste ou quando vocês ignoram, a nossa alma vai ficando triste e apertada por dentro. Como se tivesse uma nuvem feia dentro do nosso coração. Tem crianças que ficam nervosas e choram muito da escola. Tem outras que não conseguem dormir sozinhas ou têm medo de tudo. Algumas até acham que a culpa do que acontece é delas. Mas não é. É que a gente é uma esponja do coração de vocês. Se vocês se amam, a gente sente. Se vocês se ferem, a gente sente também. Papai e mamãe. Eu sei que às vezes é difícil, mas quando vocês escolhem perdão, a gente aprende a perdoar. Quando vocês se abraçam depois de brigarem, o céu entra na nossa casa. Ele vem morar dentro da gente. A gente não precisa de brinquedo caro, nem de celular novo. A gente precisa de ver que vocês respeitam. A gente precisa de ver que vocês rezem juntos, sorriem juntos, vencem juntos. Porque quando eu crescer, eu vou amar igualzinho ao que vi em vocês. Se for bonito, vai ser fácil. Se for feio, eu vou ter que lutar mais para aprender a amar. Então hoje, queria pedir uma coisa. Posso? Se olhem com mais carinho, se tratem com mais calma e sejam melhores um pro outro. Assim vocês estarão construindo o céu dentro da nossa casa, dentro de mim. Obrigada por ouvirem a filha de vocês. Mesmo que ela não seja sua filha, tem uma criança aí dentro dessa casa. Esperando ver vocês serem o exemplo do céu. Comenta aqui embaixo o que essa gota de misericórdia tocou no seu coração. E se você quiser, escreva o nome do seu filho ou da sua filha e faça uma promessa para ele aqui nos comentários. Eu prometo ser um exemplo do céu dentro da nossa casa. Meu nome é Maria Nunes. Shalom. Eu quero convidar vocês, você, marido e mulher, se olhem, pega na mão do outro e diz bem assim. Repetir a mesma coisa que a minha filha diz. Diz para ela bem assim: eu prometo ser o exemplo do céu em nossa casa. Eu prometo ser o exemplo do céu em nossa casa. Repita. Para finalizar, vamos pedir então que Maria Santíssima ela possa ser a intercessora e possa guiar cada um de nós a ser o céu em nossa casa. Vamos ficar de pé? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigado, pessoal.